Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, aceitando-se, ensinava do barco a multidão. Vamos ler o versículo 5 e já encerro. E, respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei. Amém. Sobre a tua palavra lançarei. Amém. Sente glorificando o nome de Jesus. Aleluia. O tema é: não se entregue ao desânimo. Essa palavra é bastante poderosa, que vai falar acerca dos discípulos e principalmente de Jesus. O ministério de Cristo aqui na terra, Jesus, ele viveu 33 anos e 6 meses nesta terra, e o seu ministério sacerdotal começou a partir dos 30 anos. E daí Deus vai separar Jesus para anunciar as boas novas do Senhor, para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Como está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Essa profecia acerca de Jesus. E Jesus começa seu ministério, e a Bíblia diz que Jesus vai descer para o Jordão, porque lá João Batista estava batizando as pessoas para a remissão dos seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus desce ao Jordão, e a Bíblia diz que João Batista vai dizer a Jesus: é eu que careço de ser batizado por ti, e vem a ti me batiza. Só que Jesus fala para João: é necessário que cumpra a justiça. E a Bíblia diz que Jesus é batizado por João Batista no Jordão. E após o batismo de Cristo no Jordão, Jesus agora é levado pelo Espírito Santo. Olha por que Jesus é levado. É levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Aí a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto, e a Bíblia diz que o diabo começa a tentar Jesus, porque Jesus estava jejuando. E a Bíblia diz porque Jesus estava jejuando, e Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz que Jesus é tentado, só que ele vence a tentação de Satanás, porque é filho de Deus. Aí a partir do batismo, após o batismo e após a tentação do deserto, a Bíblia diz que Jesus agora vai entrar em várias sinagogas para pregar o evangelho de Jesus. Aí a fama de Jesus começou a crescer, e começou a fama de Jesus a ser ministrada pelas circunvizinhas, a partir da Judeia, a partir de Genezaré e a partir de Israel. Aí a Bíblia diz que Jesus chega em uma das sinagogas e ele senta na cadeira. A Bíblia diz que Jesus, ele tem uma oportunidade, e quando Jesus pega o livro da lei, ele vai cair no livro de Isaías 61, que vai dizer que o Espírito de Deus me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. E quando Jesus fala assim: hoje se cumpriu esta profecia
profecia diante dos vossos olhos. Eu acho que você não entendeu. Quando Jesus entra em uma das sinagogas, Jesus senta na cadeira e tem uma oportunidade. E quando Jesus tem oportunidade, o ministro que está ministrando na sinagoga, Jesus vai dizer assim: hoje se cumpre esta profecia diante dos vossos olhos. Que profecia é essa? A profecia é de Isaías 61, que é acerca de Jesus. E quando Jesus abre o livro da lei, Jesus mostra para o povo que diz assim: hoje se cumpre este livro, esta profecia é diante dos vossos olhos. Sabe o que Jesus estava dizendo naquele momento? Já vou chegar no tema. Jesus estava dizendo para aquele povo: esta profecia é acerca do Messias prometido por Deus. E quando Jesus pega o livro da lei, ele senta na cadeira que somente o Messias ou o Filho de Deus poderia sentar naquela poltrona, naquela cadeira. E Jesus vai, senta na cadeira, abre no livro da lei e cai em Isaías 61. Aí a Bíblia diz que o povo fita os olhos nele e fica admirado por causa da sua doutrina, porque ele nunca estudou em nenhuma escola de letra e sabia pregar com autoridade. Aí o povo fica abismado como ele aprendeu a falar daquele jeito. Jesus sabia todos os idiomas. Jesus sabia o idioma da Judeia, Jesus sabia o idioma da Galileia, Jesus sabia o hebraico, o aramaico, o latim, o grego. Aí o povo fica abismado. Como é que um profeta da Galileia sabe essas letras e sabe esses alfabetos? Aí o povo fica admirado, porque o evangelho de Jesus era diferente. Aí a Bíblia diz que o povo trazia os enfermos, trazia os paralíticos para ser curado, porque a Bíblia diz que os demônios eles se rendiam diante de Jesus e falavam assim: tu és o Santo de Deus, tu és o Cristo. Aí a Bíblia diz que Jesus ele repreendia os demônios para que ele não falasse que ele era o Cristo. E a partir daí o povo, a multidão começou a apertar Jesus atrás de quê? De milagre, atrás de quê? De cura, atrás de libertação. Aí a Bíblia diz que Jesus ele se ausenta daquela sinagoga e vai para um lago chamado Genezaré, que é a mesma coisa do mar de Tiberíades, que você vai ler na Bíblia quando você estudar. Aí a Bíblia diz que Jesus vai para esse lago de Genezaré e o povo está seguindo a ele, atrás de milagre, atrás de cura, atrás de unção, de libertação. Aí a Bíblia diz que Jesus ele chega e os discípulos estão trazendo o barco, porque eles veio do mar e não conseguiram pescar nada. Aí a Bíblia diz que Jesus ele pede o barco emprestado de Simão, pede o barco emprestado e manda afastar um pouco da terra. Jesus pede um barco emprestado e manda afastar um pouco da terra, e ele começa a pregar dentro do barco. Só que tinha uma pessoa que estava desanimada no momento da pregação. Tinha uma pessoa que estava frustrada no momento da pregação de Jesus. Jesus, sabendo todos os pensamentos, ele sabia que Simão Pedro ele não conseguiu pescar nada, não conseguiu pegar nada. Aí eu imagino aqui que Pedro estava falando no seu coração ou na sua mente: o que eu vou dizer para minha esposa? Eu não consegui pegar nada, eu não consegui pescar nada, nenhuma traíra eu peguei, nenhum peixe eu peguei. E Pedro estava desanimado. Aí a Bíblia diz que Jesus chega e ele estava lavando a rede. Eu vou já abrir uma aplicação. Aí a Bíblia diz que os discípulos estavam lavando a rede. Eu vou fazer uma pergunta: lava a rede é sinônimo de quê? Pode pescar. Por que parou? Pescar. Lavar a rede é sinônimo de quê? Pode pescar. Parou de pescar. Isso quer dizer que ele foi no mar e já voltou do mar. Aí Jesus diz: lançai a vossa rede novamente. Pedro responde: mestre, havemos pescado
conseguimos. Só que tem pessoas que querem lavar a rede. Vou repetir. Jesus está dizendo: eu mandei você lavar a rede. Vai voltar novamente para o mar para pescar. Porque Pedro ficou frustrado. Pedro estava desanimado. Aí Jesus perguntou, falou para Pedro: vai ter que voltar para o mar novamente. Teve pessoas que se frustraram. Eu vou trazer para o tempo atual. Teve pessoas que ficam frustradas porque não consegue dar uma saudação na igreja, porque fica gaguejando. Aí pensa e diz: a minha saudação foi ruim, a minha saudação o povo não gostou, a minha saudação a igreja não deu glória, a igreja não recebeu. Aí Jesus está dizendo: quem está mandando você lavar a rede vai voltar para o mar novamente. Jesus te diz assim, ó: quem vai te capacitar sou eu. Pedro e os discípulos estavam lavando a rede. Pedro e os discípulos estavam lavando a rede. Isto quer dizer que eles, desde as 6 horas da noite às 18 horas da noite, até às 6 da manhã, nada apanharam e nada pegaram. E Jesus, sabendo da frustração daqueles discípulos, ele vai ordenar para quê? Para voltar novamente para o mar. Jesus te diz nessa noite: volte para o mar novamente. Ninguém mandou você lavar a rede. Ninguém mandou você lavar a rede. Jesus está dizendo: volta para o mar, volta a pescar novamente. Porque aí Jesus te diz: aquela frustração, você ficou todo acabado, você ficou destruído. Mas Jesus, eu faço o quê? Vai voltar para a rede, vai voltar para o mar, vai voltar para o mar. Aí tem pessoas que dizem: não vou pregar mais nunca, eu não vou cantar mais. Está querendo lavar a rede porque Jesus não mandou você lavar a rede. Jesus está dizendo: vai ter que voltar para o mar novamente. Xandorebacara Súria. Jesus está dizendo: volte para o mar. Porque, meu Deus, porque quem vai te capacitar lá no mar sou eu. Vai ter que voltar para o mar. Meu Deus, eu me frustrei. Ninguém gostou da minha saudação. Ninguém gostou quando eu cantei. Jesus te diz: volte para o mar. Volte para o mar para pescar. Pedro estava imaginando: a minha filha ou meu filho a ficar com fome neste dia. Eu vou dizer o que para minha esposa? Não peguei um peixe, nem uma pipira eu peguei, nem um bagre eu peguei. Para você ver que Pedro era experiente no mar. Só que nesse dia a experiência de Pedro não ajudou Pedro a pescar. Tem gente confiando no seu conhecimento e na sua experiência. Só que Jesus vai fazer quebrar a cara. Como? Já, eu estou no tema. Não se entrega ao desânimo. Estou falando de Pedro. Porque tem pessoas que confiam na sua experiência, só que se frustram. Tem umas porque é Jesus que não quer, e tem umas que é propósito de Deus não acontecer. Tem pessoas que se confiam na sua experiência. Como? Eu já sou, eu já posso, eu não preciso estudar para pregar, eu não preciso ensaiar para louvar. Jesus te diz: nesse dia a tua experiência não vai te ajudar, porque quem manda em tudo sou eu. Aí Pedro e o discípulo não conseguem pescar. Aí Jesus fala para os discípulos: lançai a vossa rede, volte para o mar. Aí Pedro diz: havendo toda a noite nada apanhamos, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. Debaixo da palavra de Deus você consegue pregar. Debaixo da palavra de Deus você consegue evangelizar. Debaixo da palavra de Deus você consegue ministrar. A palavra de Deus é sobre a palavra dele. E Pedro estava confiante dizendo: sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Aí quando Pedro vai e volta para o mar, outra jornada, porque pescar é fácil.
primeiro para pescar de barco não é na beira da praia, é no meio do mar, lá no meio do mar, longe da família, longe dos amigos. E Pedro e os discípulos estavam pescando. Na noite não conseguiram nada, mas pela palavra de Jesus conseguiram. E a Bíblia diz que foi muitos peixes. Já vou contar outra parte, porque Pedro estava desanimado. Não só tem essa parte que Pedro se entregou ao desânimo, e o discípulo também. Tem outra parte, porque quando Jesus escolhe, o desânimo não para, as calúnias não param, os levantes não param. Eu e você pode até desanimar, mas se Jesus nos escolheu, não tem desânimo, não tem levante, não tem calúnia, não tem diabo, não tem demônio. É quando Jesus te escolhe, o diabo não pode te parar, Satanás não pode te parar. É quando Jesus te escolhe, frustração não pode parar. É quando Jesus te escolhe, o desânimo não pode te parar. Aí a Bíblia conta, é acerca do tema que eu vou falar aqui. Aí a Bíblia diz em Mateus 26 que Jesus agora vai ser crucificado e vai ser entregado agora para ser julgado por Pôncio Pilatos. Aí a Bíblia diz, presta atenção aqui, a Bíblia conta em Mateus 26 é que Jesus agora é levado para ser julgado por Caifás e por Pilatos. Aí a Bíblia diz que Jesus chega pertinho de um jardim chamado Getsemane. E quando Jesus entra no jardim, a Bíblia diz que Jesus para e fala assim: todos vós nesta noite vos escandaleis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E teve um homem que se atreviu e falou: eu não vou te negar, ainda que todos te neguem, eu não te nego. Quem falou? Pronto. Pedro falou que não negava Jesus. Jesus disse: antes que o galo cante, hoje, nesta noite, tu me negarás 3 vezes. Aí a Bíblia diz que Jesus é levado pela multidão e agora é levado para ser julgado por Pilatos. E quando chega lá em Pilatos, Pedro está no pátio e uma das criadas daquele lugar vai dizer: tu és um daquele que estava com aquele nome. Ele vai dizer o quê? Não conheço esse homem. Uma vez. Na segunda vez, Pedro estava perto da fogueira e um daqueles que estava lá disse: tu estava com ele porque tu tem um jeito dele. Pedro vai negar Jesus segunda vez e outra criada vai dizer: tu és um deles porque a tua fala te denuncia. Quando Pedro nega 3 vezes, quem vai cantar? O galo. Quando o galo canta, Pedro vai lembrar das palavras de Jesus no jardim. Aí a Bíblia diz que Pedro chora amargamente, porque se cumpriu o que Jesus falou. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus passa por Pedro e olha para Pedro. Jesus é forte. Eu lhe falei que você ia me negar. É aí que Pedro vai chorar amargamente. E quando Jesus é levado para ser crucificado, e Jesus é crucificado e morto, e domingo de manhã, Maria Madalena vai até o sepulcro. Eu vou adiantar aqui só para chegar a partir de Pedro. Maria Madalena vai até o sepulcro, e a Bíblia diz que 2 anjos estavam sentados onde Jesus estava morto, um na cabeceira e outro na parte dos pés. E a Bíblia diz que os anjos perguntam: o que vem fazer aqui? Ela diz: eu vim atrás do corpo do meu mestre. Só que ele diz: não havia dito Jesus que ressuscitaria ao 3º dia dentre os mortos? Aí ela crê, e a Bíblia diz que ela ouve a voz de um homem que diz: mulher, por que choras? Senhor, eu vim buscar o corpo do meu mestre, o Senhor sabe onde está. Jesus vai e diz: Maria. Aí ela reconhece que é Jesus ressuscitado. Aí ela fala Rabone, que quer dizer mestre. Jesus diz: não me
subir para meu pai, mas vai para os meus irmãos e não, só ela pegou. Mas vai e avisa aos meus irmãos e Ele. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro disse que não servia a Jesus. Pedro disse que não conhecia a Jesus. Só que Jesus disse: vai aos meus irmãos e a Pedro, que vou adiante de vós na Galileia. Aí a Bíblia diz que Jesus ressuscita e visita os discípulos. Só que a Bíblia diz em João 21, aí Pedro está desanimado, Pedro está triste, está de cabisbaixo e vai dizer assim: eu vou pescar. Aí o discípulo novamente diz: também vamos. Só que Jesus falou que ia fazer ele de pescador de homem e que não era para pescar mais peixe. Jesus falou: eu vou fazer vocês pescadores de homem e não de peixe. Só que Pedro agora vai voltar a pescar. O discípulo também vai voltar a pescar. Jesus está dizendo: eu não te esqueci. Aleluia, Jesus. Eu vou ter um encontro com você. Glória a Deus. Jesus te diz nessa noite: eu não esqueci você. O seu pecado não afasta eu de você. Jesus falou: eu vou adiante dos meus irmãos e a Pedro. Pedro está desanimado. Pedro está de cabisbaixo e dizendo: Jesus me esqueceu. Eu neguei a Jesus 3 vezes. Jesus não vai se lembrar mais de mim. Jesus esqueceu de mim. Eu acho que a mente de Pedro estava viajando 24/48, porque Pedro negou Jesus. Só que Pedro estava querendo voltar a pescar. Só que Jesus falou: eu vos farei vós pescadores de homem. Jesus estava falando para eles que era para parar de pescar peixe e agora vai pescar almas, vai pescar vidas. Só que o ministério de Pedro negou Jesus. Pedro disse que não conhecia Jesus. Só que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você me negou, você disse que eu não te conhecia, mas eu te conheço, Pedro. Eu não te esqueço. Eu escolhi você para uma boa obra. Aí a Bíblia diz que Jesus chega no mar de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genezaré. O discípulo estava fazendo o quê? Mas Jesus estava falando que não era. Eu quero que você entenda. Jesus falou para eles: vocês vão ser pescadores de homens. Só que Pedro falou no desânimo dele, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes e falou: vou pescar. E o discípulo falou: quê? Também vamos. Só que a ordem de Jesus era assim: ó, vocês vão ser pescadores de homem. E Pedro falou: vou pescar. Porque Pedro desanimou, Pedro se frustrou com a pesca e também porque ele negou a Jesus. Aí ele está desanimado. Aí o diabo oprimindo Pedro, dizendo: ele te esqueceu. Você não vai mais para o céu, porque você negou a ele. Ele não vai vir para te buscar. Ele não te ama mais, porque você negou a ele. Quantas vezes o diabo te oprime dizendo: é que Jesus não te ama, é que Jesus te esqueceu. Só que Jesus te diz nessa noite: eu não te esqueci. Eu te chamei, eu te escolhi para executar a minha obra. Pedro estava desanimado, Pedro estava de cabisbaixo. Só que Pedro não sabia a obra que Jesus tinha com ele. Nem eu, nem você sabemos do futuro. Jesus sabe de todas as coisas. Sabe por quê? Aí a Bíblia diz que Jesus está chegando no mar de Tiberíades e os discípulos estavam no barco e estavam pescando. Aí é linda essa parte. Diz assim, ó: Jesus chega na praia e diz: filhinhos, tem alguma coisa para comer? Tem, jovens, alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Jesus pergunta: filhinhos, tem alguma coisa para comer? Aí a Bíblia diz que eles não reconhecem
discípulo amado, chamado João, vai dizer: e Pedro é o Senhor. Quando Pedro sabe que é Jesus, ele vai pular do barco porque Pedro estava nu. Aí, eita, quando chega, aí Jesus chama eles para comer o peixe e o pão. Aí Jesus chega até Simão. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele se perguntou: João, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Foi quantas vezes que Jesus perguntou? Foi quantas vezes? Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro responde: Senhor, eu te amo, tu sabes. Segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Pedro vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro fica triste porque Jesus pergunta 3 vezes e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: Simão, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para a crente aqui? O teu ministério não parou porque do seu pecado. Sabe por quê? Porque os planos de Jesus na sua vida é muito grande e é muito maior porque do seu pecado. Aí a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: Simão, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava entregando o ministério para Pedro naquele momento. Só que a negação de Pedro com Jesus não anulou o ministério de Jesus na vida de Pedro. Talvez você pense: eu não vou crescer no Evangelho, eu não vou ser nada no Evangelho, porque do meu pecado. Sabe que Jesus te diz: eu sou maior do que o seu pecado. Eu posso destruir o seu pecado. Não lave a rede. Vou dar uma cara para vocês: não lave a rede, porque tem crente aqui que quer lavar a rede. E Jesus está dizendo: quem está mandando lavar a rede? Porque vai voltar para o mar novamente para pescar. Vai voltar novamente para o mar para pescar. Aí quando Jesus diz: apresenta as minhas ovelhas, aí Jesus dá um recado para Pedro e diz: quando tu era moço, tu podia andar onde queres, mas quando for velho, tu vai para um lugar onde tu não quer ir. Naquele momento Pedro, ou Jesus, ungiu a Pedro como? Faz isso, mas apacentar é o quê? Pastor. Mas Pedro negou Jesus e virou pastor. Jesus te diz nessa noite: quem te escolheu foi quem? Quem te chamou foi quem? Jesus disse para Israel, para Jacó: eu te elegi como meu povo eleito. E Jesus te diz nessa noite: eu te elegi como meu povo eleito e escolhido para quê? Para pregar a minha palavra. E Jesus diz para a crente nesta noite: esse desânimo não pode parar você. Esse desânimo não pode te parar. Essa frustração não pode te parar. Pedro estava de cabisbaixo porque negou Jesus 3 vezes. Só que Jesus, ele não esqueceu de Pedro porque ele foi negado por Pedro. Jesus, ele não esqueceu de Pedro porque Pedro negou ele. Porque Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. E Jesus está dizendo nessa noite: eu já sabia que você ia pecar, eu já sabia que você ia errar, eu já sabia que você ia falhar. Só que eu não te abandono por causa da sua falha, eu não te abandono por causa da sua frustração, porque isso vai servir de testemunho e de aprendizado. Porque se ninguém nunca errar,
ele se acha. Se ninguém nunca pisou na bola, ele se acha. Tem que ter uma frustração. Eu já tive uma frustração. Como? Eu não queria mais pregar. Eu me frustrei. Eu ia me entregar ao desânimo. Só que eu sabia quem me chamou. Só que Deus bradou comigo e disse: Calabachandoreia. Jesus disse para mim: quem mandou parar? Se tu dizer não vou mais, Jesus vai até você, faz você ir. Porque os discípulos não conseguiu pregar. Não conseguiu. Irmão, eu queria correr. Eu estava dizendo para Jesus assim: Jesus, não vou pregar mais. Eu estava dizendo. Mas irmão, você conhece os versículos da Bíblia? Sabe por que conhece a pessoa não pode desistir? Jesus bradou a voz como um trovão. Ele disse para mim: quem mandou parar? Jesus me visitou em sonho e eu ouvi nitidamente a voz de Jesus. Xalabacalassúria. Eu estava dormindo, irmão. Eita glória a Jesus! Eu estava dormindo. Nesse dia parece que eu estava acordado. Porque eu estava dormindo assim, com o ouvido para cima. No sonho eu vi um clarão no céu. Jesus falou assim, ó. É Jesus. Eu vi o céu aberto. Jesus falou: você. Irmãos, naquele momento eu estava num desânimo danado. Jesus falou: você vai liderar para quem? Para quem você quer liderar? Jesus bradou comigo e falou: para quem você quer liderar? E disse: pare. Falei: não vou parar não. Eu acordei na hora. Eu sabia, meu Deus. Eu já sabia que era Jesus falando comigo. E eu falei: vou voltar a pregar. Do nada me deu uma alegria no coração. Para quê? Para pregar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Para você ver que eu não quero parar de pregar. Jesus me deu basta e disse: ai de você que pare de pregar. E Jesus está dizendo para a crente nessa noite: quem mandou parar de louvar? Tem gente que está dizendo: não vou fazer mais. Estou desanimado, estou todo acabado, todo destruído. Jesus te diz nesta noite que está mandando parar. Quem está mandando lavar a rede? Volte novamente para o mar para pescar, porque sobre a minha palavra os peixes vão entrar na rede. Sabe o que Jesus está dizendo? O seu ministério vai crescer sobre a minha palavra. O seu ministério vai para frente sobre a minha palavra. E daí Jesus começou a despertar, a falar comigo toda hora e falando: não pare, não pare, não pare, não pare, porque eu queria parar. E Jesus está dizendo para você nessa noite: não pare, não pare, porque dessa frustração, porque desse desânimo. Aí Pedro foi ungido como apóstolo e como pastor. Aí a Bíblia diz que Jesus manda Pedro apacentar as suas ovelhas. Para você, Pedro era de confiança, porque Pedro negou Jesus. Era? Só que Jesus falou: vai ser pastor. Não é direta não.
Jesus está falando para Pedro: vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor, vai apacentar minhas ovelhas. E Simão Pedro vai e pergunta: e este? Que será dele? Com João de Pátimo. Jesus diz: se eu quero que ele fique até a minha volta, que te importa? Segue-me tu. Tem pessoas que estão fitadas na vida dos outros, e Jesus está dizendo: segue-me você e deixa a vida dos outros. João foi o apóstolo que morreu mais velhinho. Morreu, acho que, não me engano, foi com 90 anos. E foi com morte natural, foi de velhice semelhante a Abraão. Pedro questionou a Jesus: e este? Que será dele? Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, Simão? Segue-me tu. Jesus está dizendo: a sua vida espiritual é diferente da do seu irmão. A sua caminhada no Evangelho é diferente da do seu irmão. Porque eu te chamei de uma forma e eu chamei o seu irmão de outra forma. Porque se eu te chamei para pregar, eu chamei outra pessoa para cantar. Então o ministério é diferente, o chamado é diferente. Só que Jesus não esqueceu de Simão Pedro. Aí a Bíblia diz que Jesus vai ascender ao céu, sobe e diz que voltará novamente da maneira que ele subiu. Amém? Amém? Se coloque de